Olá galera, tudo bom com vocês? Esse meu vídeo eu decidi gravar sem o óculos porque se trata de um assunto muito delicado. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque o meu senso de justiça, ele me obriga a fazer isso, porque eu não aguento mais, cara, sinceramente, eu não aguento mais ver gente honesta, gente de bem, trabalhador, que trabalha de sol a sol para garantir o seu sustento e da sua família, como se já não bastasse o seu salário pequeno, que não serve para quase nada. Eles vão à procura de um afago nos domingos na igreja e são chamados de ladrões na cara de pau pelos pastores. Então, para sair em defesa dessas pessoas que estão sendo enganadas através de um texto que está sendo usado de forma totalmente errada, que é Malaquias capítulo 3:10, foi que eu gravei este vídeo para tentar explicar a vocês quem são os verdadeiros ladrões de Malaquias 3:10. Mas para isso acontecer, vamos analisar o capítulo inteiro do livro de Malaquias e ressaltar todos os pontos. Vamos lá. O versículo 1: Eis que venho o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto. O anjo de quê? Do concerto. Então, se ele fala de anjo do concerto, é porque alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do lugar, e nós vamos ver o que está fora do lugar aqui. A quem vós desejais, eis que vem o dia do Senhor. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives. Fogo do ourives quer dizer o quê? Purificação. Ele está falando aqui da forma com que ele vai purificar. Olha só o que ele diz. Será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Não é nem com água e sabão. A purificação dele aqui será com fogo e com sabão. A coisa está tão feia, está tão perversa, que não vai ser nem água e sabão, vai ser fogo e sabão. Vamos continuar. E assentar-se-á afinado e purificado a prata, e purificará os filhos de Levi. Quem eram os filhos de Levi? Eram os sacerdotes. E os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Isso quer dizer o quê? Que as ofertas que eles estavam trazendo não estavam trazendo em justiça. Então, até aquele momento, o Senhor não estava recebendo as ofertas dos sacerdotes, porque eles estavam o quê? Desconcertados. O povo estava contribuindo, mas Deus não estava recebendo oferta nenhuma. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei como testemunha veloz contra os feiticeiros. Feiticeiros. O sacerdote aqui estava sendo acusado de quê? Deus estava dizendo que os sacerdotes estavam praticando feitiçaria. E contra os adúlteros. O sacerdote estava fazendo o quê? Adulterando. E contra os que juram falsamente. Ele está fazendo o que também? Jurando falsamente. E contra os que defraudam o jornaleiro, o trabalhador. Eles estavam defraudando quem? O trabalhador. E pervertem o direito da viúva. Olha só. A viúva, pela lei, tinha direito de receber no templo de Jerusalém. Mas o que eles estavam fazendo? Metendo a mão e deixando a viúva passar fome. Olha aqui, continua aí, do órfão e do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó,
não sois consumidos. Desde os dias do vosso pai vós desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais. E dizei, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Então o que acontecia? Os sacerdotes estavam fazendo o quê? Metendo a mão no dinheiro e dizia, em que te roubamos, Senhor? Aí ele diz aqui, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós e toda a nação. Como assim vós e toda a nação? Porque os filhos de Jacó estavam com a tribo de Levi, os sacerdotes, mas só que o povo não sabia disso. Então todo o povo era enganado. A viúva não tinha direito, o órfão não tinha direito. E eles pegavam tudo para si. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A casa do tesouro ficava em Jerusalém. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O que quer dizer aqui abrir as janelas dos céus? Abrir a janela dos céus quer dizer mandar chuva sobre a terra. Porque o povo vivia da agricultura e estava passando um tempo de seca. Então, quando ele diz que abrirá as janelas dos céus, isso quer dizer que ele vai mandar chuva sobre a terra. Vai mandar chuva sobre a terra. Olha aqui. E derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Quer dizer, que eles iam colher muitos frutos. E por causa de vós repreenderei o devorador. Meu amigo, aqui, devorador não tem nada a ver com o que o povo fala por aí. O povo diz que devorador é demônio, que se você não dá o dízimo ele vem e rouba das suas finanças, bota doença em você. Não. Aqui, neste texto, nós vemos que o povo vivia da agricultura. E devorador são as pragas que dão nas plantações. Olha aqui, olha. Para que não consuma o fruto da terra. São o que? São os gafanhotos, são as pragas. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Compreenderam o texto de Malaquias 3? É isso que quer dizer o texto. Agora vamos analisar um pouco essa história de dízimo. Abraão, ele deu o dízimo. A Bíblia fala que Abraão deu dízimo. Por quê? Porque era costume, era comum entre os povos mesopotâmicos, entre os povos bárbaros e etc., dar o dízimo aos reis. E Abraão deu o dízimo a quem? A Melquisedeque. Melquisedeque era quê? Era rei de Salém. E como rei, ele tinha um templo. Então Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, ele pegou o dízimo e distribuiu entre as pessoas do seu reinado. Muito bem. Então o templo de Jerusalém, ele foi construído. E como a tribo de Levi não teve herança nenhuma, então foi-lhe dado como herança o dízimo. Então as outras 11 tribos tinham que sustentar a tribo de Levi. Mas só que eles viram que a coisa era lucrativa, começaram a fazer o quê? Meteram a mão nos dízimos e nas ofertas. Aí estava lá a viúva passando fome, aquela coisa toda. Aí Deus fez o quê? Deus mandou destruir o templo. Destruído o templo, também foi abolido
o dízimo. Aí o que aconteceu? Sem os dízimos e as ofertas, os sacerdotes tinham que fazer o quê? Tinha que trabalhar, meu amigo. Tinha que ralar para sustentar a sua família. Aí eles trabalhando lá, eles ficavam imaginando, pô, rapaz, o que a gente foi fazer? Aí começaram a se arrepender. Começaram a clamar a Deus, começaram a buscar a Deus. Aí eles foram para onde? Cativeiro babilônico. Aí lá no cativeiro eles começam a se arrepender, começam a buscar a Deus. Aí Deus começa a usar os profetas e tal. Aí Deus usa Ageu porque o povo não queria mais contribuir. Mas aí ele usa o profeta Ageu e começa de novo as contribuições. Mas o que aconteceu de novo? Eles meteram a mão novamente no que o povo dava. Mas mesmo assim, o templo ele foi construído novamente. Foi este mesmo templo que Jesus deu de cara com ele. Quando Jesus deu de cara com ele, o que é que Jesus fez? Pegou o chicote, saiu expulsando todo mundo porque estava um verdadeiro comércio, tinha casa de campo, tinha tudo. E Jesus disse: vós fazeis da casa do meu pai covil de ladrões. Saiu lá, meteu o chicote. E o que é que ele fez depois? Ele profetizou a ruína daquele templo. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E a profecia de Jesus ela se cumpriu na íntegra. O general Tito, no ano 70 depois de Cristo, derrubou tudo e não deixou pedra sobre pedra. Então, de lá para cá, os judeus não dizimaram mais. O templo foi destruído. E por que o templo não foi reerguido? Por quê? Porque o templo ele corrompe os homens. Ele corrompe, ele sabe que se for reconstruído, mesmo se for reconstruído novamente, a roubalheira vai continuar. É por isso que quando a mulher samaritana pergunta a Jesus, ela diz a Jesus que o lugar de se adorar no templo, aí Jesus diz: nem em Jerusalém, nem neste monte, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque ele sabe que o templo corrompe os homens. Então, o que eu espero que vocês tenham compreendido é quem são os verdadeiros ladrões do livro de Malaquias.